O programa Face do Poder desta quinta-feira, 4 de agosto de 2022, conversa com o advogado eleitoral, especialista em direito administrativo e consultor em estratégias de campanha política, Dr. Paulo Goiás. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Paulo. Muito obrigado, Wilson Silvestre. É sempre uma honra estar no seu programa, no Hoje News, e, na medida do possível, tentando explicar um pouquinho dessa confusão da arte da guerra na política. Bom, doutor Paulo, nós estamos aí chegando no final, aí, amanhã, 5 de agosto, é o último dia das convenções, né? E tem muita confusão, legislação eleitoral. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, a gente vai mais falar de prestação de serviço, aproveitando as expertises do senhor dentro dessa área. Eu começo perguntando, a eleição aproximando, mas o cidadão eleitor ainda não despertou para a importância do debate político. O que existe são guerras de narrativas nas redes sociais, pesquisas e o ativismo, de uma certa forma, da velha e boa mídia tradicional. O senhor acredita que haverá uma grande abstenção nessa eleição por conta disso? Olha, eu acredito que não. Nós vamos ter uma eleição acirrada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio, e com alguns outros candidatos atuando como coadjuvante. Não significa que um desses candidatos também não possa, de repente, entrar no cenário político, o que eu acho muito difícil. E isso levará com que uma radicalização do processo, e isso forçará o eleitor a comparecer às urnas no dia 2 de outubro. E que é muito importante que este eleitor vote para presidente da República, vote para governador, vote para senador, deputado federal, deputado estadual. Por quê? São partes importantes para os nossos próximos 4 anos no país. Doutor Paulo, nessa sexta-feira, 5 de agosto, encerra o prazo para as convenções partidárias. A legislação prevê que, após a convenção, os partidos têm até 10 dias para pedir os registros dos candidatos que vão disputar. Mas depois desse prazo, pode trocar algum candidato por uma razão qualquer? Teoricamente, sim. O que acontece? Dia 5 é o último dia para a realização de convenções. E nas 48 horas seguintes, deve ser mandada a ata das convenções para a Justiça Eleitoral. Protocoladas as atas, o partido tem os 10 dias para requerer o registro, mas nenhum partido utiliza esses 10 dias. Por quê? No dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral. Para que os candidatos possam fazer campanha eleitoral, eles precisam, primeiro, ter o pedido de registro na Justiça Eleitoral. Segundo, receber um CNPJ. Terceiro, abrir uma conta bancária. E só a partir daí ele pode começar a realizar despesas. A bem da verdade, a despesa pode começar a ser realizada a partir do CNPJ, mas a conta bancária é necessária para fazer qualquer pagamento. Significa o quê? Que se usar os 10 dias, esse prazo encerrará dia 16 de agosto. E o candidato que já vai ter só 45 dias de campanha poderá ter menos prazo ainda para a campanha se o partido usar essa estratégia dos últimos 10 dias. Na verdade, o que acontece, Wilson? A partir do momento em que a convenção delibera, com coligação, com indicação de nomes, lá também ela dá uma competência à comissão executiva ou ao candidato a governador ou alguém para fazer as negociações, dando amplos poderes para tomar deliberações dentro de uma regra que as convenções estabelecem. Então, nesse período de registro efetivo, pode acontecer alguns acordos que não foram aprovados na convenção, mas que serão aprovados por essa comissão especial criada pelos partidos. Bom, você tocou num ponto aí interessante. Em alguns casos, o candidato tem um registro indeferido, cancelado ou cassado e precisa ser substituído. Como é feito esse processo?
Isso. Quando o candidato é cassado, ele renuncia, o partido tem um prazo de até 20 dias antes da eleição para fazer a substituição. Se essa renúncia, cassação, ocorrer depois dos últimos 20 dias, o candidato não pode ser substituído, salvo no caso de morte, caso em que permite a substituição do candidato. Ok? Então, essa parte aí de substituição, isso para as eleições proporcionais, tá? Que para as eleições majoritárias de presidente e governador, neste caso, pode haver substituição do candidato, desde que o estatuto da ata da convenção permita isso. Bom, dando continuidade nisso que o senhor disse, até a data da eleição, o partido político poderá requerer o cancelamento do registro do candidato. No caso dele ser, por exemplo, expulso, aí por uma razão qualquer, o candidato vai expulso. Como é que é feito esse processo? Fizeram uma pergunta dessa para mim, eu não soube explicar, porque eu não tinha... Há casos que o candidato é expulso. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Está tendo a maior confusão aí com o Marcial, que o PROS teve uma liminar, o Eurípides Júnior voltou a ser o presidente, acabou, bagunçou tudo novamente. Então a legislação permite esses casos, digamos assim, excepcionais? Permite, veja bem. A partir da convenção, a pessoa deixa de ser pré-candidata e passa a ser candidata. A partir daí, o partido não pode deixar de registrá-lo. Se deixar de registrar, ele requer o registro individual nas 48 horas seguintes, lá dentro dos prazos. E o partido, para tirar a candidatura, ele deve abrir um devido processo legal. O que é isso? Fazer uma intimação do candidato, que provavelmente por infidelidade partidária, é muito comum eu estar no partido A e querer apoiar o candidato do partido B. Se isso for infidelidade partidária, o partido abre, notifica, dá um prazo e a partir daí ele declara expulso do partido e retira a candidatura e comunica à Justiça Eleitoral e se ainda houver prazo, ele indica um novo candidato. Agora, o processo de expulsão não é simples não, viu? Ele é meio complexo. Pode não conseguir fazê-lo até a data da eleição, mas na prática inviabiliza o candidato, né? Durante as convenções, é sorteado o número com o qual o candidato irá concorrer. Os partidos políticos ficam ali garantido o direito de manter os números concedidos à sua legenda na eleição. Muitos pré-candidatos, por exemplo, preferem o deputado que vai, um exemplo, o deputado que vai disputar a reeleição, ele pode requerer o número anterior dele que ele tinha? Pode. A preferência antes do sorteio, o sorteio a lei fala, mas na prática ele não ocorre. Antes da convenção, todo aquele que disputou a eleição pelo partido, ele tem direito de preferência do número anterior. Então vamos dar um exemplo. O candidato que disputou pelo número 100, vamos supor, eu estou dando um número fictício, para não dizer nenhum partido aí. Esse candidato, na eleição seguinte, ele pode usar o número 100, desde que seja do mesmo partido. Agora, se ele mudou de partido, ele vai ter que, em tese, entrar no sorteio. Por que eu digo em tese? Os partidos, normalmente, têm uma ideia dos candidatos que têm viabilidade eleitoral. Então, há um consenso, normalmente, pega-se uma chapa, vamos pegar Brasília, 9 candidatos a deputados federais. O partido sabe que tem 2 ou 3 que estão disputando de verdade. Então, procura favorecer esses 2 ou 3 com números que sejam mais viáveis. Por exemplo, a terminação 0, pega um partido com o número 01001. Aí ele vai ser o candidato a federal 0101. Ou 123, o final 123, o final 456.
Então, tem todo esse macete dos números que favorecem as eleições de determinados candidatos. Depois, o que sobrou, e se houver disputa por um número, aí sim vai para o sorteio. Isso é mais ou menos quando vai escolher candidatos para fazer a nominada, doutor Paulo, fala assim, você é cabeça, tem 2 é cabeça, 3 ali é meio, e os candidatos pé. Como é que é isso? Eu vejo falar muito, o candidato A, B, C são cabeça, ou seja, puxadores de voto. O D, E, F do meio. E tem ali, digamos, o pé. Por que está dentro disso que o senhor está falando aí, de dar preferência a quem é puxador de voto? Sim, na verdade, o partido, vamos trabalhar com a eleição proporcional, tá certo? A proporcional, cada voto que o partido tem para deputado federal significa um pedaço do fundo eleitoral e um pedaço do fundo especial de campanha. Significa que o partido, então, procura trazer pessoas que têm potencial de voto e há mais ou menos, eu não diria uma calculadora para dizer que a pessoa vai ter X ou Y voto, mas a experiência de determinados dirigentes partidários, de determinados candidatos, eles conseguem prever com uma certa exatidão a votação deles por região e sabendo o total de votos. Então, dá-se preferência a esses candidatos que são puxadores de votos. Ok. Bom, doutor Paulo, obrigado aí pela gentileza de nos atender, obrigado pelos esclarecimentos e viva a festa da democracia. Vamos aí acompanhar, talvez mais aí à frente, nós vamos convidá-lo novamente para bater um papo aí conosco sobre a política e a legislação. Ok, eu que te agradeço muito e desejo a todos um excelente dia e que Deus proteja a todos. Ok, obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista. Não esqueça de deixar o seu gostei ou não. Sua participação é muito importante e acesse também o nosso portal www.hoje.com, o Instagram e o Facebook. Até a próxima!